Muito bem. Professores, vamos virar a página e vamos, mas mantendo aqui a questão das datas relevantes, para irmos até aos 1000 dias do 7 de outubro. Assinalaram-se ontem, foi ontem? Assinalaram-se ontem e eu trouxe duas imagens. Muito bem. Primeiro, é uma imagem do quê? Desta manifestação, lá está o 1000, e este 1000 é... Onde é que foi esta manifestação? Esta manifestação foi na Praça dos Reféns. E são as famílias dos reféns israelitas, daqueles que foram reféns, que continuam a celebrar. E sabe o que é que pedem? Aquilo que nós temos vindo aqui a falar. Pedem um inquérito rigoroso. Não se consideram... Os acontecimentos não se consideram suficientemente esclarecidos. Qual é que foi a responsabilidade, por exemplo, do Shin Bet? Qual foi a responsabilidade da Mossad? Qual foi a responsabilidade de Netanyahu? Querem saber se o governo não agiu para ter aqui um motivo para se perpetuar no poder, ou se, afinal de contas, o governo não valorizou aquela que era a informação porque entendeu que o Hamas não estava capacitado para levar a cabo o 7 de outubro. E nesta manifestação, um dos ex-reféns falou. A imagem está ali e eu vou pedir à realização que coloque no ar. É a imagem de alguém que esteve refém 2 anos. É este jovem. Não parece um jovem, mas é um jovem. Sabe porquê? Ele disse: a minha guerra continua. Qual é a guerra que ele está a travar? Está a travar contra as perturbações do stress pós-traumático. Ele teve durante 2 anos, não nas mãos do Hamas, mas nas mãos da Jihad Islâmica Palestiniana. E foi, evidentemente, foram 2 anos em que ele verdadeiramente esteve mais do que prisioneiro. Ele percebeu que lhe foi negada toda a dignidade que um prisioneiro merece. E ele sofre hoje, portanto, daquela sigla PTSD, que é nada mais nada menos do que perturbações do stress pós-traumático. É mais do que isso. Eu acho que ele sofre, de perturbação do stress pós-traumático, mas com mais uma letra, Q, complexo. E o que é este complexo? É que o stress pós-traumático pode resultar de um ato que foi muito violento. Ora, quando esse ato violento é repetido, é sistemático, esta perturbação torna-se complexa e mais difícil de tratar, havendo situações que são irrecuperáveis. Claro. Ele mostra, portanto, ainda hoje, que ao lembrar-se e estando a ser acompanhado psicologicamente, percebe claramente que não é a mesma pessoa e receia nunca mais ser a mesma pessoa. E porquê? Precisamente por causa dos traumas que sofreu no cativeiro. E é isso que a população, as famílias dos reféns querem que o regime israelita assuma a sua responsabilidade. Não fica na ideia de que o simples regresso cura tudo. Não é possível fazer tábua rasa. E porquê? Porque eles dizem que o sofrimento continua, tanto nos que morreram como nos que ficaram vivos. E porquê? Porque continuam a lidar com o trauma daquilo que foi transformar uma festa num cativeiro. Muito bem. Professor, vamos então também olhar agora para a Ucrânia, ainda no rescaldo daquele que será um dos maiores ataques de sempre, com muitos alvos aqui em torno da capital de Kiev, já com o número de mortos que se situa agora nos cerca de 30, mais de 90 feridos. Enfim, que balanço é que podemos fazer também em termos de estratégia das partes? Vamos perceber o lado ucraniano e o lado russo. Vamos começar primeiro por aquilo que foi o ataque russo. O ataque russo é evidente que provocou, por exemplo, muita destruição, provocou o número de mortos que a Janete disse, sendo possível que alguns dos que ficaram feridos ainda venham a falecer, infelizmente. Mas o que é que acontece? Eu trouxe 2 imagens, ontem também já tinha trazido, mas hoje trouxe mais 2 imagens. Uma primeira do ataque à Cruz Vermelha Ucraniana. Eu trouxe aquele que era o seu, como é que eu lhe posso chamar? O seu armazém. Se preferir, é esta imagem exatamente. Estas eram as instalações da Cruz Vermelha Ucraniana, onde estavam retidos o quê? Aquilo que se chama os kits de emergência para a ajuda humanitária.
Sabe quantos é que foram destruídos? Entre 320 mil e 330 mil. O que quer dizer que a Cruz Vermelha Ucraniana vai ficar de mãos atadas para novos ataques. Porquê? Porque não pode socorrer, uma vez que os kits de emergência foram praticamente todos destruídos. 300 a 330 mil suportes de vida, e é evidente que para desempenhar a sua função a Cruz Vermelha precisa de ter este apoio. Depois, outra imagem que eu trouxe ainda da questão como resultado do ataque russo à Ucrânia, foi a imagem da editora Bookchef. A editora Bookchef é a editora que nos vai aparecer aqui, e esta editora é uma editora que tinha lá, como editora, tinha livros. O que é que aconteceu? Arderam, esta é a imagem, esta é a editora, arderam 800 mil livros. Para mim, que estudei a censura e estudei o que é queimar livros, e isso é algo muito antigo, eu posso dizer, por exemplo, na dinastia Qin, no ano 203 a.C. a 212 a.C., foram queimados livros. Porquê? Porque o imperador entendeu que o confucionismo podia ser perigoso e mandou queimar livros. E mandou fazer outra coisa, mandou enterrar intelectuais vivos. Precisamente, eu sei que a minha igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, teve o índex ou a lista dos livros proibidos. Sei que o nazismo queimou, portanto, todos os livros que considerou perigosos. Sei que em Bizâncio foram queimados muitas obras quando os turcos tomaram conta da cidade, e cada vez que se queima, em África diz-se, cada vez que morre um velho, arde uma biblioteca. Aqui, quando arde uma biblioteca, é a história de um povo que fica incompleta, e é evidente que a geração futura vai ser, portanto, ter um conhecimento distorcido da realidade. Porquê? Porque desaparece o elemento cultural. Foram 800 mil livros, é muito livro, e nós temos de perceber que quando se ataca uma biblioteca não é um alvo militar, apesar da Rússia ter outra vez justificado que tinha só atacado alvos militares. Agora vamos ao lado ucraniano. E do lado ucraniano, o que é que acontece? A Rússia queixa-se que teve 320 drones que atacaram. Eu trouxe as zonas em que foram atacadas segundo a imprensa russa e segundo, por exemplo, a agência noticiosa, a TASS, as zonas que foram atacadas. E, repare, todas aquelas zonas que os nossos telespectadores estão a ver, ou seja, Astrakhan, Belgorod, Briansk, Volgogrado, Kaluga e por aí adiante, Rostov, Saratov, Tambov, todas aquelas zonas que ali estão assinaladas tiveram impactos de drones ucranianos, destes 327. É claro que a Rússia disse que os interceptou todos. É evidente, nós sabemos que não interceptou todos, porque eu trouxe uma outra imagem de Belgorod, em que se nota claramente que há um incêndio. E se há um incêndio é porque não conseguiu, portanto, a Rússia não conseguiu interceptar. Mas eu chamo a atenção dos nossos telespectadores para isto. Já viram quantas zonas da Rússia foram atingidas por drones ucranianos? O que quer dizer que a Ucrânia está com uma capacidade de atingir o território russo em profundidade. Não é apenas junto à fronteira e não é numa zona. E, repare, eu não tenho de explicar que também houve ataque nos mares, por exemplo, no Mar de Azov, no Mar Negro e na Crimeia, que continua a ser, como eu tenho dito, passou de península a ilha. Agora, onde é que nós percebemos o impacto? Nós percebemos o impacto quando começamos a ver o fumo a arder e os bombeiros a movimentarem-se. Isto, a imagem que eu trouxe, mostra o quê? Uma fábrica que está a arder. Uma fábrica que produz o quê? Produz equipamentos ligados à guerra. Mas, atenção, porque eu também trouxe imagens, é esta a imagem. E não é preciso, os nossos telespectadores percebem que aquela coluna de fumo decorre do impacto de um drone naquelas instalações. O que é que aquela fábrica produzia? Produzia componentes, por exemplo, para os mísseis. E é evidente que está a atacar-se um alvo militar. O problema é que a TASS diz que a Ucrânia só conta meia verdade e que também está a atacar alvos civis. E então eu trouxe mais uma imagem.
uma imagem de um quê? De um autocarro. Um autocarro que é este autocarro. Este autocarro é um autocarro que foi atacado. É um autocarro que tem os tripulantes eram bielorrussos e a Rússia diz que isto é uma forma da Ucrânia estar a querer trazer a Bielorrússia para o conflito. Já percebemos que Zelensky tinha dito: se vocês continuarem a ajudar os interceptores russos, vão ver-se com a Ucrânia. Foi uma ameaça à Bielorrússia. E agora há um ataque a este autocarro que transporta bielorrussos. Ficaram feridos os 2 condutores e um passageiro. Mas há também um outro ataque. Portanto, este aqui foi na região, portanto, de Briansk, mas há outro na região de Lugansk, em que foi atacado também o quê? Um autocarro. E o governo russo teve o cuidado de dizer logo: um autocarro civil. Significa que a Ucrânia diz que só ataca alvos militares, mas também está a atacar alvos civis. É claro que nós sabemos que na guerra a primeira vítima é a verdade. O que é que a Rússia disse? Ao contrário de nós que só atacamos alvos militares. Eu acabei de explicar que uma biblioteca não é um alvo militar. Eu acabei de explicar que a Cruz Vermelha não é um alvo militar. É evidente que tanto um lado como o outro começam a atacar alvos civis. É claro que não podemos comparar o alcance do ataque ucraniano a alvos civis com o ataque russo a alvos civis. O ataque russo a alvos civis é incomensuravelmente superior, mas começa a haver uma tentativa de que a guerra chegue às populações, que verdadeiramente as pessoas fiquem com medo, fiquem com receio. Sim. E este dado, Janete, é perigoso. Na verdade é uma novidade, mas para o lado russo, sobretudo. Mas é uma novidade perigosa. E porquê é que é perigosa? Porque nós ontem explicámos que vivemos numa sociedade de risco. O problema é quando o risco se torna descontrolado. E entramos aqui numa coisa que se chama a tática do guerrilheiro. Nunca sabemos quando se ataca e quando se ataca e onde se ataca, mas sabemos que ataca. Esta tática do guerrilheiro cria no opositor e na população civil o medo. E quando o medo se entranha, é evidente que nós dizemos: habituamos a conviver com ele. Não. Porquê? Precisamente porque há o elemento da imprevisibilidade. Vão atacar, mas quando? Mas onde? Mas como? Não sabemos. Mas sabemos uma coisa: vão atacar. Isto instala o medo. Quando isso acontece, é evidente que a população perde a confiança em quem a dirige. E isso é o que piorará em qualquer sistema. E por falar em confiança, eu trago um último elemento, Sim. que é que confiança é que o mundo tem em Donald Trump. Muito bem, vamos à política externa de Donald Trump. Vamos levar esses minutos para isso. De facto, que países e quantos e quais é que apoiam essa política externa de Donald Trump? A regra foi assim. Nós sabemos que Donald Trump acha que todo mundo gosta dele. E então foi feita, os nossos telespectadores já estão a ver, eu depois explicarei com mais pormenor, foi feito um inquérito em 36 países. Infelizmente não foi feito em Portugal, mas foi feito em 36 países entre 8 de fevereiro e 13 de maio deste ano. E para saber o quê? Qual era a posição que os países tinham estes cidadãos tinham sobre a política externa norte-americana. Se confiavam em Donald Trump, se achavam que Donald Trump estava a tomar as decisões corretas no que diz respeito à sua política externa. Sabe? Foram ouvidas quase 50 mil pessoas nestes 36 países. Foram ouvidas 42.151 pessoas. E o que acontece é, só 5 países é que deram nota positiva à política externa de Donald Trump. São os que aparecem em verde, em cima, mas eu explico-lhe. Portanto, o país que mais apoia Donald Trump são as Filipinas. Em seguida, veja bem, foi Israel. Mas Israel, 66%, quer dizer, 2 em cada 3 israelitas concordam com a política externa de Donald Trump. O outro 1/3 não concorda. Provavelmente quereria que ele ainda fosse mais duro relativamente ao Irão.
provavelmente, porque percebemos que há muita gente em Israel que acha que os Estados Unidos estão a ser demasiado brandos. A seguir, a Nigéria, depois o Quénia e depois o Ghana. São estes 5 países que dão nota positiva a Donald Trump e à sua política externa. Valor mais alto, 68%. Não é grande nota. Para os nossos alunos, não chega a bom. É apenas um suficiente alto. E o valor mais baixo, em termos reais, são 4%. Quem é que lhe dá 4%? É evidente que são os territórios ocupados na Palestina. Os territórios ocupados, por exemplo, em Jerusalém, que só lhe dão 4% de aprovação, dão 96% de recusa, ou se preferir, de negação. Aqui, assim, na Europa, eu tentei, lamento que Portugal não estar aqui, quis saber quem é que na Europa mais apoiava a política norte-americana. E há surpresas? Há surpresas. Uma primeira surpresa é, não há surpresa que o país que mais apoia tenha sido a Hungria. Nesta altura, Donald Trump ainda tinha o apoio de Viktor Orbán, mas a seguir, e aí começa a minha admiração, foi a Polónia. O que prova que a Polónia está muito dividida entre um governo pró-europeu e uma presidência da República pró-russa. E por isso mesmo há este gosto por Donald Trump e pela sua política externa, e o presidente da Polónia, que é o país mais vizinho da Rússia e que pode sofrer a invasão russa, há uma parte dos polacos, mais concretamente 29%, que concordam com a política externa de Donald Trump. Depois vem o Reino Unido, 26%, a Grécia, 22%, a Espanha, 21%, o Canadá, que é o país vizinho, apenas 20%, a Itália, de Meloni, a grande aliada de Trump, 17%. Ou ex-aliada. O que prova que é mesmo ex-aliada, já neto, são 17%. A Alemanha, 16%. A França, 15%. O vizinho que está a organizar o campeonato do mundo, junto com o Canadá e os Estados Unidos, o México, 11%. E atenção, onde é que vai ser a próxima reunião da NATO? Na Turquia, em Ankara. Os turcos, só apenas 6% estão de acordo com a política externa norte-americana. 6%. Isto explica aquilo que eu digo. É a ordem muçulmana que está em formação e que percebe que a ordem liberal ocidental pode ser um empecilho a esta afirmação. Então, o que é que podemos dizer? Que Donald Trump, por muito desgosto dele, os dados mostram que a população... Atenção, todos estes cidadãos eram adultos. Portanto, não se perguntou, não se pegou no telemóvel e perguntou a qualquer pessoa, não. Eram adultos, aqueles que já tinham capacidade eleitoral ativa e passiva. E, portanto, tinham condições para ter uma opinião sobre a política norte-americana, a política externa. O que acontece, todos eles reagiram, a minha exceção é a Polónia, reagiram de acordo com aquilo que são os seus interesses e a maneira como veem um vizinho, que para o Canadá e para o México não é nada recomendável. E repare, os países africanos continuam a apoiar muito. Porquê? Nós percebemos que a Nigéria, neste momento, é o terceiro país que mais apoia. Porque Donald Trump disse que vai ajudar o governo da Nigéria a combater o Boko Haram. O problema é que o Boko Haram é apenas um dos problemas da Nigéria, que é um país verdadeiramente em que o governo tem muita dificuldade em impor o seu poder e não, porque não lhe é reconhecida a autoridade praticamente em metade do país. É uma coisa muito semelhante ao que se passa com o Iémen, em que os Houthis dominam uma grande parte do país sem serem governo, e com o que se passa no Líbano, em que o Hezbollah domina o sul, sem ser governo. E porquê que Portugal não integra esse levantamento? Eu não sei. Eu estive a ver, portanto, a base, já por isso é que lhe pude quantificar o número, portanto, de pessoas que responderam, e os países que estão ali são estes mesmos, são 36. É normal, eu queria saber a posição portuguesa, por uma razão, chama-se base das lajes, porque Donald Trump falou e disse que Portugal tinha uns campos de golfe muito bons. E que o embaixador, que é alguém que fez muito dinheiro no imobiliário, é muito engraçado. Repare, por exemplo, no Brasil estuda-se para ser
para a carreira diplomática. Estuda-se para embaixador. O Itamaraty prepara os embaixadores. Por isso eu digo que os embaixadores brasileiros falam de letra. O que é falar de letra? Sabem, estão informados, receberam formação, como se tivessem tirado um mestrado ou um doutoramento em diplomacia. Aqui não. Sabe o que é que Donald Trump disse? Disse, ele quis ser embaixador e eu nomeei-o. Ele quis ser, como se... É quanto basta. Basta o verbo querer para ser suficiente para poder. Isso não acontece assim nas relações internacionais. Mas ele não falou, Donald Trump disse, qualquer dia é capaz de vir visitar o amigo aqui a Portugal. Não falou nas lajes. O que é que acontece? Vamos ver, porque Portugal foi elogiado por ter disponibilizado o acesso norte-americano à base das lajes. Fica a saber que os norte-americanos já estão a fazer investimentos na base das lajes. Estão a fazer, que tipo de investimentos? De maneira, eu disse que eles tinham deixado a base em stand-by. Que é stand-by? Deslocaram grande parte da força, mas mantiveram o mínimo para, se precisassem da base, imediatamente a voltarem a utilizar com mais assiduidade, porque eles nunca deixaram de usar. O que é que acontece? Há ali uma coisa chamada submarinos russos. E os submarinos russos estão a começar a entrar no Mar do Norte. E aí os norte-americanos percebem que precisam de aviões que possam detectar a presença desses submarinos russos, controlar. E a base das lajes voltou a ganhar uma importância enorme, que aumentará ainda com o degelo do Ártico. Portanto, eu espero que Portugal, desta vez, quando renegociar o acordo... O Ministro dos Negócios Estrangeiros já alertou para essa necessidade de rever os termos do contrato, do acordo. Sim. Há reuniões, as reuniões são semestrais, é uma nos Estados Unidos, é outra em Portugal, só que há um acordo e há anexos, porque verdadeiramente há 3 tratados, não há apenas um tratado. Agora vamos rever. Primeiro que tudo é preciso saber o que é que vamos rever, porque há 3 tratados. Um é o da cooperação, outro é o laboral e outro é aquela que a gente chama a componente técnica. Eu preciso saber o que é que vai ser revisto. E depois, que contrapartidas é que Portugal quer. Já sei que os Estados Unidos investiram novamente. Para quê? Para poderem ter aqueles aviões de que necessitam nas lajes. E, repare, as lajes, quem conhece a Ilha Terceira sabe que a terra na Terceira e o aeroporto é comum. Só que de um lado é a base, do outro lado é o elemento civil. E atenção, a base das lajes é uma base portuguesa, sob administração portuguesa, e em que são concedidas apenas facilidades de utilização à parte norte-americana. Eu espero que Portugal consiga, desta vez, rentabilizar este ativo. E não fico contente com a questão de ser elogiado, porque a população das lajes também sofreu muito. Porquê? Porque há muitos fenómenos, por exemplo, eu costumo dizer que os norte-americanos trouxeram desenvolvimento às lajes, mas também trouxeram, olha, por exemplo, o escaravelho japonês, que só lá existe porque veio transportado nas aeronaves norte-americanas, e também incrementaram muito a prostituição, o consumo de droga. E por isso mesmo trouxeram solução e trouxeram problemas. É importante que neste momento nós saibamos verdadeiramente rentabilizar aquele ativo. E por isso mesmo eu fiz questão de terminar com este estudo para estranhar, e eu vou perguntar a quem fez este estudo. Este estudo foi feito por um centro de investigação, é o Pew Research Center. Eu vou-lhe perguntar porque é que não incluíram Portugal, atendendo a que temos também a base fiquei das com lajes. essa curiosidade. Quando tiver a resposta, eu prometo que direi aqui.